E aí, galera, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui para quem tá saindo da prova da Federal de Santa Catarina agora e tá querendo algumas dicas complementares para a redação de Santa Catarina que é diferente e não é. Já foi bem mais diferente e eu acho que os caras deram uma maneirada. Então, primeiro, vamos ver como é que é o tema mais recente que a gente tem notícia, que é o tema do ano passado, 2025, tá? Vestibular aplicado em 2024, com essa marca de 2025. Primeiro, com o pressuposto, qual é a ideia de Santa Catarina? É diversificar os gêneros. Então, não é sempre aquela redação dissertativa, argumentativa que tu conhece, mas sempre tem alguma coisa muito próxima dela. Então a jogada, para quem não quer arriscar, é escolher entre mais de um gênero textual possível, aquele que mais se identifica com a redação dissertativa argumentativa. É claro, correto? Não venha tentar ter um acesso de criatividade, um acesso literário, uma possessão literária qualquer e inventar coisas que de repente a gente não sabe, nunca fez na vida. Vamos combinar, eu sei que tu tem talento, mas o vestibular não é o melhor momento para tu te consagrar, com um surto de originalidade. Então, vamos analisar quais são as propostas que foram dadas à luz da estrutura do tema. Tema bastante complexo, é muito legal, que sempre tem duas características importantes, tá? Que é o aspecto dissertativo e engajamento. Socialmente, a prova de Santa Catarina é abertamente engajada em questões sociais, de uma forma talvez mais complexa do que o Enem. Então, imagina tu juntar o engajamento social do Enem e a complexidade da URGS, aí tu tem a prova de Santa Catarina, ok? Então, ela vai te dar três textos, aí tu tem ali, né? Eu tenho espaço de 30 linhas, tem aquelas coisas tradicionais, instruções tradicionais, como é que eu dou zero, como é que eu vou escrever essa redação e por diante. E aí eu tenho três temas de redação, começando com três textos de apoio. Os três textos de apoio servem para os três temas, tá? Um detalhe importante: pode aproveitar os três textos em cada um dos três temas, que aí é um apoio para tudo. Ah, não é o texto um para a proposta um, entendeu? É o texto 1, 2, 3 para a proposta um, texto 1, 2, 3 para 2, 1, 2, 3 para 3. No primeiro texto, tu tem três romances, e aí eu queria muito te lembrar do detalhe. Esses três romances, eles foram leitura indicada da Federal de Santa Catarina. Então, tu vai ver que vai ter um texto que vai perguntar deles, onde tu já está em desvantagem, porque talvez tu não tenha lido. Torto Arado, o Parque Industrial e essa autora em ascensão, a Eliana Alves Cruz Solitária, que nós nem ouvimos falar ainda em Porto Alegre, né? Tá ligado? Nem chegou nas tuas aulas de literatura, né? Nem eu, que sou fanático do repertório, nunca mencionei. São autores um pouco mais distantes da nossa realidade, então talvez não seja ideal apostar nesses livros aí, pro tema que eu vou te mostrar depois. Mas eles vão ser vistos, lê bem ali. Eles dão um embasamento já interessante para essa situação aqui, ó. Exploração por parte do patrão dos seus empregados, sobretudo quando são pretos e mulheres. Isso tu conhece pelo menos a história de Torto Arado. Isso acontece praticamente com o trabalho na aula de escravidão, no meio rural, que lembra lá o livro do Graciliano São Bernardo, correto? Mas visto sob o ponto de vista dos pretos e mulheres, ok? Depois vai ter um texto 2 bem pé no chão, que mostra estatísticas, né, sobre o número de trabalhadores por aplicativo que a gente tem no Brasil, tá? Quais são os aplicativos, o tipo e aí por diante, qual é o perfil, a maioria é homem, a idade e assim sucessivamente. Um texto pé no chão para te dar uma base. E aí depois vem o texto mais crítico, o texto do engajamento, que vai lá e critica esse aspecto do empreendedorismo como uma chave, uma solução para os problemas trabalhistas brasileiros fortemente. Não, olha como é que é o título do texto. Empreendedorismo é o nome da escravidão contemporânea, Paula Daça, né? E aí vão vir as três propostas, tá? Tu vai ver que o cara indica o gênero, e isso é uma coisa super importante para tu te lembrar. O louco lá, o teu concorrente de Santa Catarina, ele ficou fazendo isso. Ele treinou esses gêneros aí, porque é uma loucura que Santa Catarina faz. Até fábula já foi gênero ali. Já houve um vestibular recente, só um que não caiu o texto dissertativo. Deve ter sido bem ruim para eles corrigi-los. A impressão deve ter sido bastante negativa desse tema. Eu acredito que não vai mais acontecer. Estou olhando os três temas. Vamos ver por cima antes de lê-los, tá? Manifesto, textão e resenha. Todos eles são textos dissertativos, ok?
fortemente dissertativos, tá? Agora vamos tentar avaliar o que é mais próximo da tua realidade, tá? Eu vou descartar um de cara, assim, e sempre lembrando, quando a gente fala teoricamente de redação, a gente pode afetar alguém, né? Atingir alguém, não, e a gente está comentando pela tua competência, não é isso que eu quero dizer, mas pela circunstância. Então, por exemplo, eu acho que resenha, que é a proposta três, ó, olha a três, vou começar com a três. Produz uma resenha sobre uma das obras mencionadas no texto um, que são Parque Industrial, Solitária e Torto Arado. Dessa prova, considerando as condições de trabalho tematizadas na obra, e pede para não assinar o nome, beleza, não vai assinar, mas assim, ó, porra, como é que eu vou fazer resenha se não ler o livro? Tu entendeu? Se eu tivesse lido, já seria questionável, porque tu te lembra como é que é resenha, né? Tu tem que fazer um resuminho do livro e depois partir por uma parte crítica, né? Se o livro é bom, se o livro é ruim, mas nesse caso é pontualmente sobre as condições de trabalho tematizadas na obra. Então você tem que te lembrar do detalhe, que era uma fazenda, que as pessoas não eram proprietárias da terra, que elas eram o termo que a gente usava no Rio Grande do Sul, lindeiras. Elas tinham a posse para produzir os seus alimentos e olhe lá, regime análogo à escravidão, toda uma condição de ancestralidade que é perseguida na obra por negros e mulheres, o candomblé, formas de resistência ao trabalho. Há uma complexidade duríssima do Torto Arado, que é o nosso livro mais próximo, né? Então, se tu não ler os dois, não dá para fazer. Essa aí não dá para fazer, correto? E como te digo, se eu tivesse essa condição, eu não sei se eu faria. Eu li Torturado, gosto de Torturado, fiz uma leitura bastante crítica, mas eu não sei se no tempo que eu tenho eu seria tão capaz de fazer sobre as condições de trabalho tematizadas na obra ao ponto de render bem. Então, vou descartar três. A primeira, que é um outro texto dissertativo bem interessante também, bem legal, produz um manifesto posicionando sobre as condições de trabalho contemporâneo. Assine o manifesto como classe trabalhadora, grupo de pregadores, aí tu tem um outro problema. Primeiro, tu nunca fez manifesto na vida, correto? E manifesto, como eles mesmos dizem, tem que ter uma voz grupal. Então, você tem que escrever com uma empatia muito forte em relação aos trabalhadores braçais, ao trabalhador, ao empregador de serviços que são do cotidiano, como o empreendedorismo, e não um trabalhador sofisticado, que normalmente é aquilo que talvez tu te lembre mais do teu repertório. Então, eu te coloco numa posição de empatia com indivíduos que talvez não tenha, tu entendeu? Então, vai ter que falar sobre as condições de trabalho, sobre o que que é trabalhar no aplicativo 12 a 14 horas por dia, o que que é trabalhar para, nesse intervalo, fazer tipo R$ 200 de saldo, que é o que normalmente o cara do Uber quer fazer, 250, é falar sobre ter que manter o carro e a si dentro desse intervalo, ou pior ainda, bicicleta, tu entendeu? Então, eu acho que é difícil na tua condição, que eu espero, né, que seja bem de vida, né? Senão talvez não tivesse vendo esse vídeo, pelo menos em condições de vê-lo, né? Esteja comendo, esteja alimentado, esteja com planejamento de vida. Acho que é difícil ter uma empatia tão grande assim. E o texto 2 é a proposta que eu recomendaria, é aquela que te coloca no teu lugar. Tu vai falar sobre o teu ponto de vista, olha bem. Produz um textão para ser postado em perfil na rede social. Beleza, isso talvez eu até já tenha feito na vida. E com posicionamento sobre as condições de trabalho nos dias de hoje, beleza? Então, é tu falando em terceira pessoa, falando sobre o que tu vê das condições de trabalho. E o textão, vamos combinar, é o mais próximo da dissertação possível. O máximo, talvez, que tu vai ter que fazer é colocar uma situação de interlocução, falando para os teus seguidores que tu está escrevendo para eles, entendeu? Falando, por exemplo, assim, ó, pessoal, bah, hoje eu vou fazer uma postagem diferente, porque vi uma coisa chocante, porque as condições de trabalho do cara do Uber que eu peguei hoje, que eu descobri, nunca sabia, nunca soube como é que elas eram, foram terríveis, o cara me relatou, tu entendeu? Um tipo quase crônica, mas bastante dissertativo, então é próximo da tua realidade. Então, a minha grande dica é essa. Se não houver redação dissertativa, tu deve fazer o tema mais próximo da redação dissertativa. O mais próximo significa tem que ser dissertativo e tem que deixar de expressar o teu ponto de vista, entendeu? O teu ponto de vista objetivo, não o teu ponto de vista pessoal, exatamente. Enquanto o manifesto te colocou num outro lugar e a resenha exigiu de ti conteúdos que não eram talvez conhecidos, o textão te dá plena liberdade daí. Beleza? Muito bem. Se tu quiser discutir essa redação, a gente já tem um tempinho. Na dúvida, me chama.
Um abraço. Aí, valeu.